quero te pedir, por favor, para começar a me ajudar aqui no canal e nos podcasts. Segue, curte, compartilhe, avalie. E se você compartilhar no seu Instagram, compartilhar no seu TikTok, qualquer outro lugar e marcar a gente no @Z2Studios, me marcar no pessoal também, Vitor N. Castelo Branco, eu reposto, a gente reposta com o maior prazer. Então, vamos para o episódio de hoje. Estou aqui com meu ídolo, Rafael Barajas. Tudo bem, Rafa? Buenas, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado Prazer você por aceitar. Rafael é responsável por muita coisa que a gente faz aqui. Responsável principalmente por essa imagem que vocês veem aqui de Z2. E eu trouxe ele aqui para contar um pouco da história dele e de como a gente está construindo aqui. Aproximar vocês um pouco mais da Z2 e da ideia por trás disso aqui. Então, Rafa, eu queria começar pelo começo da sua história no esporte. Na verdade, você provavelmente não sabe disso, mas eu já fui bafo da Lontra, já fui jogar lá no bafo. E eu vi você lá porque o Guilherme estava começando no triatlon e eu estava indo atrás dele. A gente começou meio que junto. E você já fazia. E ele falou, cara, aquele ali é o Rafael Barajas. Ele é um mega triatleta, que não sei o quê. É foda pra caralho. Eu falei, caralho, é? Tá, porra, então, mano, vamos mirar nesse cara. Vamos tentar ser tão bom quanto esse cara aí. Então você foi, porque também, né, não conhecia nada do mundo, mas você era a minha referência no esporte. Tanto que eu passo por você no Ironman de São Paulo, eu passei por você e falei, vamos, Rafa! E você nem lembra disso, mas eu lembro. Pô, vamos! Você tava meio já mortinho ali na corrida, eu te passei. Que mas legal, eu lembro que foi icônico, eu falei, caraca, consegui chegar no cara que era a minha referência. Mas é isso. Legal, fico, cara, muito contente, não sabia mesmo. Lembro demais do Gui no Bafo da Lontra, ele ia lá completar quando ele era adolescente. Tinha um carinho especial por ele, eu conversei várias vezes com o pai dele sobre isso. E me lembro de mais alguém ter ido junto. Era eu. Mas não sabia dessa história toda. E ter vocês no Bafo da Lontra, pra mim, significa muito. Uma mega história legal lá também do Bafo. Mas conta aí um pouco então, quando triatlon é recente na tua vida? Mais corrida? Como é que foi a tua história aí com o esporte? E por que isso... O esporte é muito importante na minha vida, né? Pessoal e profissional. Eu tenho pra mim, sem medo de errar, que o esporte foi a minha maior escola, né? Não tive lugar que eu aprendi mais, que eu carrego pra minha vida, do que o esporte. Tanto que hoje até tenho uma ONG, se você achar interessante a gente falar disso depois, de esporte, que é o Play FC. Então, quando criança, eu brinco que eu tenho mais anos de esporte do que de vida, porque eu fiz tudo que você possa imaginar. Né? Eu não fui bom em nada. Mas... Por isso que é triatleta. Triatleta não é bom em nenhuma das três. Não dá tempo de ser bom, né? Você treina tantas modalidades. Mas eu fiz judô muitos anos quando criança. Eu nadei a vida inteira. Eu joguei tênis muitos anos. Bom, futebol, óbvio. Futebol direto, desde criança. Tá aí uma coisa que eu sou melhor que você. Futebol. É? Eu joguei rugby. Caraca. 5, 6 anos. Eu fui seleção brasileira de rugby juvenil. Eu joguei 2 sul-americanos pelo Brasil de rugby. Mentira. Sul-americano? Demais. Experiência linda, assim, na adolescência, 16 anos, colocar terno, gravata. Que animal. Emblema da ABR na época, viajar para outros países. Uma experiência incrível. Isso de moleque, na faculdade? Não, menos, colégio. No colégio. 16, 17 anos quando eu joguei os 2 sul-americanos. Eu fiz hipismo um pouco antes. Olha lá eu. Que legal. Essa foi a minha escola, hipismo. Eu fiz. Isso é na Hípica? Isso aí. Na Paulista? Não, isso aí é em Brasília, Campeonato Brasileiro de Júnior. Que legal. Eu fiquei em terceiro no brasileiro. Eu montava na Hípica Santo Amaro e eu montava muito com meu pai quando criança e em adolescência já comecei a treinar. Aí meu técnico queria que eu fosse competir. Aí eu falei, não, chega, meu. Quem era teu técnico? Era a Rosângela, foi muitos anos meu técnico, que aliás o filho dela foi medalha de prata agora nas Olimpíadas Paralímpicas, no hipismo. Que legal. Uma história linda, linda. Mas eu já competia futebol, natação, tudo. Tênis, não dava, né? A natação tá explicado porque que você é bom, então pra você me dar pau. Desde cedo. E aí eu, faculdade, fiquei só no futebol.
começa a trabalhar, separa tudo, tal, não sei o quê, e continua com o futebol. E aí o Bafo da Lontra cresceu muito nessa época. Que foi pós-faculdade aí já. Pós-faculdade, eu já estava já com... Você fez publicidade? Fiz publicidade e propaganda. E depois pós em marketing. E o Bafo da Lontra de 2000 foi uma turma de amigos, né? O Bafo da Lontra, da época de colégio, que fazia rodas de samba. O Daniel que fundou? Com o pretexto de se reunir. Sim, os 3 irmãos e o Coré. O Dani, o Fá e o Kitio, o Macu, os 3, e o Coré, né? Eles moravam no mesmo prédio, nos Jardins, ali na Consolação, e batucando no elevador. Montaram o Bafo da Lontra, que cresceu nos anos 90 na música, na amizade, nas reuniões. Virou nossa turma de sempre. Em 2006 a gente montou uma quadrinha de futebol, só com os amigos. O Soca-Bota é uma... Eu me identifico muito quando eu vejo vocês. É o nascimento de um bafo. Total. E a gente começou a jogar campeonato, o Campão, começou a surgir viagens, a gente foi jogar em Los Cabos, torneio internacional, a gente fomos jogar em Aruba e fomos jogar em Espanha e Portugal. Que animal, cara. Então, assim, você viajar com 15 amigos, 18 amigos da vida para jogar bola, foi assim, sensacional. E aí um desses amigos, o que me trouxe para o triatlon, né? O Vitinho, ele falava muito assim para mim, me vendo jogar. Ele falava, cara, você corre, a sua postura, você corre... Mecânica boa. E eu não, imagina, era churrasco, era futebol, churrasco e resenha. E só, e publicidade, era só isso que eu fazia. E ele me enchia, cara, vamos correr. Eu falei, não, cara, não quero isso, tal, não sei o que. Lá pelas tantas ele falou, cara, me falaram que você nadava quando você era criança. Meu, você precisa ir pro triatlon, você vai amar o triatlon. Então, eu falei, cara, meu, não me enche, né? Era meio assim. Triatleta é tipo vegano, crossfiteiro, né? Não sabia o que era triatlon. Quer te trazer pro negócio. Eu tinha feito corrida de aventura também, esqueci de falar. Fiz corrida de aventura já adulto. Com 20 e pouquinhos anos, foi muito legal. Fiz uns 2 anos de corrida de aventura, várias provas. Corrida de aventura é o quê? É tipo corrida de trilha ou envolve mais coisas? Não, envolve muitas coisas. Corrida de aventura você tem que fazer um curso de navegação, né? Prova em equipe. Obrigatoriamente a equipe é mista. Então é um aprendizado para a cabeça surreal. E a grande diferença entre o triatlo e a corrida de aventura é que numa corrida de aventura você não tem um percurso demarcado. Você precisa montar a sua estratégia, você tem o ponto de largada, o ponto de chegada e no meio os pontos de controle, que você precisa passar por aquelas cidades ou por aqueles lugares. Agora, se você vai atravessar, por exemplo, eu fiz uma prova em Maresias. Montanha, vale. A decisão de sair nadando ou atravessar as pedras da montanha a pé é da equipe. Cada equipe monta a sua estratégia, desde que você chegue no posto de controle 1, 2 e tal. Que da hora. E aí você tem várias modalidades. Tem a corrida, tem a bicicleta com mountain bike. Acho que isso é uma coisa que eu ia gostar de fazer, velho. É muito legal. Aí tem o remo, você precisa saber remar. E tem que fazer rapel, tem que saber várias coisas de segurança. É muito legal. Tem que aprender a mexer com bússola, mapa. É bem, bem legal. E aí o Vitinho que eu falei acabou internado por uso de droga. Para mim foi um choque enorme, porque a minha turma... Você não sabia? Não tinha a menor ideia. Não só não tinha a menor ideia, como minha turma é muito careta. Caraca. Pega o Bafo da Lontra, é muito careta, com muito orgulho. Sim. Uma turma que nunca se envolveu com nada disso. E aí para mim foi um choque muito grande. A gente tinha uma turma o Vitinho era muito próximo de mim, e ele ficou 8 meses internado. A gente tinha até uma confraria do Bafo da Lontra, que era o Fá, que você conhece, o Vitinho, o Mauro, o Pedrinho e eu. E nós almoçávamos toda sexta-feira, tal, o Vitinho começou a sumir, não sei o quê. Depois a gente ficou sabendo que ele estava internado numa clínica. Assim ele ficou 8 meses. Até que ele ligou. E ligou pro Fá. E, pô, como assim? Onde você tá? Não sei o quê, porque não tinha telefone. A gente mandou camisa do Bafo da Lontra para ele, mandamos uma carta. Ele recebeu a camisa, tirou uma foto e mandou pra gente. Não podia visitar, tal, não sei o quê. E ele, quando ele ligou, ele falou, tô na maratona de Nova York. Pô, como assim? Não, eu saí da clínica na quinta-feira. Essa história é forte. E eu vim pra Nova York. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que eu vou pra correr a maratona. Mas quando é a maratona? Não, eu tô correndo a maratona. Eu tô no quilômetro 38 e começou a chorar. Caralho.
Eu tô no quilômetro 38 da maratona, eu tô ligando para agradecer o carinho dos amigos. Tal. Porra, imagina, né? Volume de gritaria que não é numa ligação tão forte como essa. E aí falou, porra, aí o Fá falou, a próxima maratona a gente vai fazer com você. E ele alcançou a dizer, falou, tá legal, a próxima bacana é Berlim. Porque Nova York é em novembro, né? Ele pensando já, o Vitinho era um super atleta. Ele sabia muito de nutrição, de treinamento, de preparação, ciclo, periodização. Era um cara muito culto nesse assunto todo. Bom, enfim, ele voltou para São Paulo, nós fomos almoçar. Ele falou, você precisa entrar numa assessoria. Eu falei, eu tô nadando no Paulistano já. Justamente no horário do triatlo. Ele falou, porra, já pega essa assessoria. Faz uma planilha de corrida. Isso era dezembro. Em janeiro eu comecei a treinar corrida para correr a maratona de Berlim em setembro. Isso era que ano? 2014 para 2015. Você tinha quantos anos? Ai, que difícil. 39. 39 anos. Tá. Tinha 39 anos. Eu estava nadando no Paulistano, tinha começado há poucos meses na natação. Que eu queria voltar eu queria, na verdade, voltar a competir. Eu falei para minha ex-mulher, né? Eu lembro tanto disso. Eu falei que ela descobriu o que está faltando. Falta na minha vida competir. E ela achou uma loucura, né? Porque eu só trabalhava e jogava bola, né? E eu falei, eu competi minha vida inteira. Eu tô sentindo falta daquela adrenalina, daquela... É uma energia muito incrível, né? Quem gosta de esporte. Eu adoro prova. Faz muita falta, cara. Adoro jogo pra valer. Ainda mais agora que Covid parou tudo, faz muita falta. Essa adrenalina, essa emoção, chegada, torcida, faz muita falta. Total. Aí eu comecei a treinar pra caramba corrida, morrendo de medo, me inscrevi na Maratona de Berlim, achava uma loucura 42 quilômetros. Falei, cara, esse negócio é muito tempo, é muito longo. Eu nunca tinha corrido, nunca tinha feito uma aula de corrida. Já tinha corrido uma meia maratona naquele revezamento do Pão de Açúcar, mas na raça, sem cultura nenhuma, sem treinamento nenhum, sem produto nenhum, sem Gatorade, sem gel, sem nada, esquece. Fui lá com 2 amigos, cada um correu, a gente dividiu lá e fez a prova, de just for fun. E o máximo, né? Mas fazia tempo. Aí eu comecei a treinar, comecei a fazer provinha de 10K, provinha de 21, preparatório. Acabei emagrecendo pra caramba, fui na nutricionista, que foi, aliás, recomendo super. As coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida foi entender um pouco do meu corpo e do ponto de vista da nutrição e como a sua relação com os alimentos. Emagreceu quer dizer o quê? Você pesava... Pesava 7,8 e eu baixei pra 69. Eu fiz a prova com 69. Bastante. 9 quilos. Caraca. Não, é mais de 10% do meu corpo, né? Porra. Coisa pra caramba. E aí eu focado na corrida, os meus amigos do Bafo da Lontra muito bravos, achando que eu acabei com o futebol do Bafo da Lontra, que é o que eu organizava. E me machuquei um mês antes da prova. Eu fui no evento de trabalho, o evento do João Dória, né, porque ele ainda era empresário. Esses jogos de futebol em estádio com empresários, sabe? Eu fui jogar no estádio de futebol e um carrinho por trás, não sei o que, meu pé ficou, tornozelo ficou gigante, saí assim de maca, não conseguia andar. Rompeu o ligamento? Não rompeu, mas aí eu fui no médico, o médico falou, esquece a maratona. Eu falei, não, daqui a quanto tempo? Faltava um mês. Eu falei, eu vou correr pelo Vitinho. Não tem jeito. O doutor Alexandre Bittar, que é um amigão meu. Que aliás é um dos melhores ortopedistas que tem. Eu falei, eu vou correr pelo Vitinho, eu vou correr. Não tem opção. E não tinha condição de pôr o pé no chão, meu pé tava roxo, preto e gigante. Ele falou, físio todo dia, no dia de embarcar a gente conversa. E faz deep running sem treino. Imagina, não conseguiu pôr o pé no chão. Eu nadei todo dia, nadei e não treinei. Nossa. E aí a fisioterapeuta me ensinou a fazer uma bota. Eu não conseguia, eu tive que correr com um tênis da Mizuno, não sei se você conhece, o Mizuno Prophecy. É o tênis que tem o maior sola deles, o maior amortecimento. Ele é extremamente pesado. Não é daqueles Waves, não? É o Wave, é o Wave Prophecy. A Mizuno era meu cliente na agência. E eles me deram... A Mizuno é tijolão, né? Tijolo, super pesado. E esse era o mais pesado de todos. Não era o recomendável. Zero performance. Mas era o único que eu conseguia pisar. pisar.
E aí eu, fiz a botinha, rezei o Pai Nosso. Acho que antes da primeira maratona ninguém dorme direito, né? Mas o Vitinho foi com você? Não. A viagem era eu, o Fá e o Vitinho e o Mauro. O Mauro não treinou. Não foi? Não foi. O Fá treinou. Foi? Foi. Fomos juntos, o Fá e eu. E o Vitinho voltou pra clínica. Puta. Ele ficou uns 5, 6 meses conosco e depois ele voltou pra clínica. De última hora acabou indo o Pedro, que é um amigo nosso, que já tinha corrido umas maratonas, e aí o Fá de marinheiro de primeira viagem. E foi o máximo, cara, foi o máximo. Pra quem não conhece, a Berlin Marathon é uma das majors, né? Uma das provas mais importantes do mundo, do ponto de vista de maratona. É uma prova que naquele ano de 2015 teve 42 mil atletas para a cidade. Do ponto de vista de empreendedorismo, que é um dos temas que você quer conversar, você percebe o quanto uma maratona bem organizada move a economia da cidade. Total. Né? Então, o taxista, os restaurantes, os hotéis, o turismo, os museus, as galerias, todos ficam em função da maratona. E não é só no dia da prova. É todo o período que antecede a prova e pós-prova. Né? Então, é um evento muito, muito lindo. Foi o máximo. Eu consegui correr. Fiquei super contente. Minha meta era terminar a prova. Meu técnico era o Wagner Juliano, da assessoria Alcance na época. Hoje não existe mais, mas o Wagner Juliano é conhecido aí da turma. E ele ficou chateado, né? Ele ficou bem chateado porque, evidentemente, eu não ia fazer o meu melhor, né? Mal conseguia pôr o pé no chão. Mas foi lá, foi feito. Mas mesmo foi pra ele, por ele. Essa coisa toda, quanto tempo você fez? 3 horas e 25 minutos. O cara é humilde, né? O cara é humilde. Foi legal, fiquei super contente. Pé fudido. A primeira maratona, 3 horas e 20. 3 e 25. 3 e 25. Porra, mas muito bom. Foi legal, foi super legal, fiquei super contente. Mas aí você já apaixonou pela corrida, já estava envolvido, como é que era? Aí o que aconteceu? Aí a turma do paulistano, o Alezinho, o Fei Azeta, o Caio, o Kaká, o Renatinho, o Dani Miranda, que é uma galera bem mais jovem do que eu, era o Ricardo Ferla, que é super famoso no triatlon, já é um pouco mais velho. Era uma turma que se montou ali no paulistano e eu fiquei muito amigo deles. E eles começaram, vem pro triatlo, compra uma bicicleta, não sei o que e tal. E no final de 2015, ali no segundo semestre de 2015, eu comecei a pedalar. Né? Tive muita dificuldade no pedal. E na verdade, eu fiquei feliz em entrar pro triatlo, porque na natação do paulistano eu já comecei a ver que eu estava performando bem na natação, né? Porque eu, em poucos meses... você já tinha uma base também, né? Exato, o corpo tem memória, né? A musculatura tem memória e você vai voltando a entender a técnica e tal, e fluiu bem. Na corrida eu tive alguma facilidade. Depois que eu emagreci, eu percebi que também começou a fluir bem. Tem uma mecânica boa. Uma mecânica favorável e tal. Sim. Sou leve, também ajuda, né? Mas no ciclismo não, cara. Na bike não, cara. Na bike eu sofri demais, cara. Primeiro que assim, vamos pra bolinha da USP, tem que ir na bolinha, compra uma bike, vamos na bolinha da USP, vamos na bolinha da... Os caras falavam tanto na bolinha da USP, uma vez eu falei pro Ferla, deve ser a Torre Eiffel esse negócio, né, meu? Deve ser chegou lá, era uma bolinha. Você chega lá, cara, é um asfalto torto, meu. Um liquidificador em forma de bolinha, nossa. 200 pessoas pedalando a milhão. Surreal esse negócio. Eu não conseguia ficar nem perto do pelotão de treinamento. Assim, a galera pedalava a 37, eu pedalava a 32. Penou no que começo. Para quem não conhece, é uma velocidade muito baixa, né? 32 km por hora. Já pro nível que eu corri, porque eu nadava, estava muito abaixo. Só que eu não evoluía, mas também não treinava. E aí foi que nem eu na natação. Você não gostava muito, não via melhor, você falava, então deixa eu treinar menos isso. Acontece isso. Uma coisa que eu acho que eu acertei no triatlon foi começar as coisas devagar. Eu comecei a nadar, aquilo encaixou na minha agenda, foi sendo legal pra caramba, fiz uns amigos. Aí eu comecei a correr, tinha o objetivo da primeira maratona. Porque tem essa também, né? O triatlon ele acaba com todo o resto, né? Ele atropela a sua agenda. Porque é o dia inteiro, 2 vezes por dia, treino. É muita gente que eu vi no meio do caminho que fez uma prova de meio Ironman ou de Ironman, pendurou a bike na parede da sala e nunca mais.
né? E aí acho que ter feito de maneira gradual foi positivo. Foi entrando, sabe? Sim. Nadava 2 vezes por semana. Na verdade são 3 treinos. Tá bom, vai. Depois de 2 meses, vou fazer os 3. Vamos correr no parque. Tá bom, de manhãzinha, 6:30 da manhã, acho que dá. Sim. Eu fui encaixando. E eu sempre eu tenho sempre tive uma vida social ativa, né? Eu sempre tomei vinho, cerveja pra caramba, sempre gostei e tá tudo bem, Sim. de maneira social, né? Festas, aniversários, reuniões, jantares. Você não parou de fazer isso porque você começou a fazer triatlo? Não parei. Fui acomodando. Claro que pré-maratona eu fiquei sem beber. Eu tava assustado pré-maratona. Eu achava que ia ser um troço muito difícil. E aí eu resolvi me inscrever no... Achava não, é um negócio muito difícil. Esse é o assunto, mas essa é a graça. Esse é o assunto interessante. Ele é difícil, mas é factível, né? Sim. É só você treinar. O esporte de endurance, de performance... Só. Esse é o desafio. Não é a maratona, é o treinar. Mas ele premia o esforço, né? Sim. O mais lindo é a jornada. Né? O que você aprende nos treinos, nas amizades, o que isso influencia na sua vida de foco e disciplina. Né? Isso é o mais lindo. E aí eu encaixei a corrida, a coisa foi indo bem, encaixei nutricionista, e você vai gerenciando, né? Mudava meus treinos, fazia quando dava, se eu tinha um evento, eu ia no evento e tal. Aí eu comecei a pedalar, sofri pra caramba no pedal, me inscrevi no Ironman. Direto Ironman? 2016. Não teve um olímpico? Não, aí teve. Aí eu eu já tinha feito um olímpico ali em janeiro, em fevereiro, lá o de Santos. Uhum. Tinha feito um short no Dama, sem ter treinado nada de bike. Nem tinha... GP. O GP de São Carlos, né, no Dama. Ó, que ele tava me zoando aqui que só larga 2 pessoas, viu? Vamos levar ele pra largar lá. Vamos ver quem chega na frente. Tem gente que vai me entender aqui, tava vendo o troféu. Mas tem troféu de Ironman também. Não menospreza. Não. Brincadeira, imagina. O máximo. O GP de São Carlos tem umas coisas muito legais, né? Eu não tinha bicicleta. E aí? Não tinha. Não é que eu não só não treinava, como não tinha bicicleta. Aí na noite anterior, no grupo da assessoria, o Alex, que hoje virou um amigão meu. Mas fazia um spinning pra treinar? Não treinava. Não treinava. Nada. Eu nadava e corria. Nadava e tava começando a correr. Acho que nem corria ainda nesse short. Assim, você não tinha feito a maratona já? Não. Isso foi antes da maratona? O short acho que foi antes. O short foi antes. Eu não tinha bike, não treinava e não corria ainda. E aí eu fiz o short meio mais pesado. E aí o Alex falou, eu tenho 2 bikes, passa aqui em casa e pega uma. Só que ela é híbrida. Ela é meio mountain bike, meio speed. Você fez com uma bike meio mountain. Aí eu fui, cara. Aí eu fui na casa... Primeiro assim, eu achei o máximo o cara que eu não conhecia. Te oferecer a bike. Que eu tinha visto uma vez ou outra no clube. Me oferecer a bike. Eu fui na casa do cara pegar a bike. Porque a bike não é uma camiseta, né, cara? A bike tem um valor, ela custa, né? Tipo... Enfim, não tinha sapatilha, não tinha nada. Na raça. E adorei, foi o máximo lá fazer o shortzinho no Dama, né? Depois eu fiz um short já com uma bike minha, o olímpico, de acho, Santos. de Santos, o olímpico de Santos, mas eu não treinava pedal. Não tinha nada. Eu fiz lá e foi na Anchieta. O Internacional de Santos, historicamente, é na Anchieta. É que agora a prefeitura proibiu e ia na cidade. Demais, né? Sofri pra caramba, porque óbvio que tem um baita vento, né, meu? Na estrada, não tem prédio em volta, venta pra caramba. Completamente doido. Sem treinar bike. Mas foi, enfim, aí eu resolvi me inscrever pro Ironman e fiz um meio Ironman lá em Pirassununga, que é um sol dos infernos. Você é a 7ª pessoa que me fala desse meio Ironman. Não é legal. Não. Mas eu não achei, cara, porque, assim, pra mim o triatlo é um baita hobby meu, né? Tipo, eu amo. É o hobby. É o hobby. Eu amo treinar. Eu gosto muito das pessoas que eu conheci. Acho demais tudo que eu aprendi de modalidades e de vivências. Mas não quero, não é minha vida, cara. Não quero. E eu acho lá perrengue. É um sol de 60 graus.
você corre nos canaviais, entendeu? Tipo, não... Porra. Mas foi uma baita experiência. Foi legal. E criou um pouco de casca pro que você tava tentando fazer, que era o Iron. Aí eu fui... aí aconteceu uma coisa interessante, cara. Aí eu fui pra Maratona de Berlim, né? Sim. Em setembro. Antes desse ir pra Pirassununga, eu fiz um meio Iron do Rio de Janeiro. Nossa, então você já tinha, não. uma bagagem boa. Não, eu corri a maratona dia 29 de setembro de 2015 e o meio Iron foi dia 6 de outubro, no domingo seguinte. Caralho. Aí eu não sabia que era proibitivo isso, né? Eu não tinha sabia que ia ferrar algum ciclo, alguma coisa. Eu não pedalava, eu não sabia, não tinha informação. E aí todo mundo começou a me dar muita bronca, tomei muito esporro de amigo. Mas muito esporro. Muito. Eu até fiquei meio assim, falei, tá bom. Eu falei, cara, meu técnico autorizou, tá tudo certo, o cara sabe. Vou vou fazer. Terminei a prova, ele falou assim, não... Aonde que foi? Lá em Berlim. Não, mas... o meio do Rio. O meio era o meio do Rio de Janeiro. É duro ali. Aí eu fui nadar, nadei pra 28. Caralho! Foi minha primeira prova no mar, assim. Sabe quanto eu nadei no Rio? De meio Iron. Meio Iron, sabe quanto eu nadei? Meu primeiro meio Iron? Não. 50 minutos. 50? Tem muita margem para evoluir. Mas você vai evoluir, cara. Você tá treinando forte natação. Ó, pra quem não sabe, o Vitinho nada comigo. Eu chorava dentro do... Eu fiquei muito feliz porque coach Miranda, essa você me deve, hein? Eu sugeri e, na verdade, insisti bastante para que ele fosse treinar com a gente na Reebok natação. Ele foi e acho que em 3 meses já evoluiu bastante, né? Já, tem provas disso. Mas eu chorava dentro do óculos, eu precisava tirar a cabeça, tirar as lágrimas e voltar. Porque eu achava que eu ia largar, abandonar, afogar ali no meio. Porque que nem você não treinava bike, eu não treinava água. Não, mas olha o proporcional, né? Eu nadei para 28, que eu não sabia se era bom ou ruim. Depois me falaram que era bom, né? Ainda mais para a primeira prova, né? E novato no triatlon ainda, né? Mas eu pedalei para 3 horas e 6. Que pra quem tá aí e não sabe, é bem lento. Eu fiz nesse mesmo primeiro também, eu fiz para 2 horas e meia. Olha lá, tá vendo? Aí eu corri, na época, o meio Iron do Rio de 2015, era você corria da Barra da Tijuca, ali do Recreio, do Recreio até a Prainha. Tinham 8 subidas, né? 4, você ia e voltava 2 vezes pra Prainha. E lindo o visual, foi incrível. Aí lá pelo 12 da corrida senti, né? Senti a maratona. Muito sol. Senti a maratona do domingo anterior também, né? Nossa, é verdade. Aí no mês seguinte eu fiz Pirassununga, que foi esse que eu te falei. Tudo no mesmo ano. 2015. Não, eu tinha um Iron pela frente. Em maio. Em maio, tinha um Iron de Floripa em maio. Aí no começo do ano eu fiz o Internacional de Santos, fui pra Flórida, fiz o meio da Flórida. Aí você fiz na febre também já, né? Porque olha o tanto de coisa que você precisava aprender a pedalar, né, cara? Precisava aprender a pedalar. Não sabe, simples assim, eu não pedalava. Não, tinha 180 pela frente. Eu achava assustador 180. Assim, assustador. O primeiro Iron sempre tem esse quê de fogo no rabo ali, né? Que você tem um medo de fazer a prova. Mas é importante fazer várias provas antes, né? De diferentes distâncias. É importante, super importante. Mas e aí, chegou no dia? Chegou no Iron? Do qual? Do Iron? Demais, cara. Demais. Demais. Assim, surreal. Eu me lembro que na largada do Iron tava chovendo, né? Foi tão engraçado isso que no sábado eu fui ver o mar, né? Você vai lá dar uma rezada, né? Pelo amor de Deus. Ver se o mar tá lá, depois você entrega a bike, você vai lá, Deus. Vamos ter um particular. Esquece tudo que eu te pedi. Vamos conversar. Agora é sério. É só isso aqui. E o mar tava calmo pra caramba, cara. Eu falei, nossa, cara, amanhã vai ser um grande dia, né? E aí choveu a madrugada inteira, acordei o tempo, o mar virado. Eu tive que tirar o óculos 2 vezes pra procurar a boia. Caraca. Tava conseguindo enxergar a boia. Eu passei uma das boias, eu brinquei, né? Fui quase até o outro continente lá e tive que voltar. Fui e voltei. E aí tudo bem, cara. Entreguei, saí da água, saí inteiro da água, cara. Isso me chamou a atenção, assim. Eu treinei bastante, né? Treinei muito. Saí da água, cara, foi ruim o tempo, porque o mar tava muito mexido. Então foi ruim pra todo mundo.
Mas eu também eu não tinha performance para me preocupar a ideia era com o terminar. tempo. A ideia era fazer meu primeiro Ironman. E aí eu fui pegar a bike e meu medo era a bike, né? O 180, eu achava uma loucura. Eu me lembro que no treino de 170, eu terminei não sei como aquilo ali. Azedo. Eu falei, como é que eu vou fazer 180 na prova e depois correr uma maratona? Não faz sentido, né? Não, o corpo vai arregar. Bom, mas aí eu saí bem e fui pedalar e começou a chover. Na hora que eu peguei a bike, começou a chover. Aí eu lembro direitinho, cara, de colocar o capacete, subir na bike e embaçar o óculos. Sabe aquele bafo quente da cidade praiana? Com chuva, embaçou meu óculos inteiro e eu lembro que tirei o óculos. Nem sei se seria o certo ou não, mas eu tirei e coloquei dentro da camisa. Que embaçou, eu não tava vendo nada. Enxergar. E comecei e falei, Deus, é sério que você tá mandando chuva no quilômetro 1? Conversamos ontem. E aí foi legal, porque eu falei, eu acho que o esportes de endurance, assim, né, como o triatlon, a cabeça é muito importante, né? É óbvio que a pirâmide de Maslow, né? Você tem as necessidades básicas, tem que treinar e treinar e treinar. Treinar, treinar e treinar. Tem conversa, né? Depois, cara, você precisa ter uma cabeça muito no lugar. Porque vai acontecer tudo numa prova longa que você não tem como prever. Nem você, nem seu técnico, ninguém. E é você com você mesmo ali, né? E eu acho que tanta vivência no esporte desde criança e tanta prova, tanta competição de natação, de tênis, de futebol, da vida inteira, te dá a casca, né? Te dá a casca, mesmo no amador. Sim. Você aprende a enfrentar situações diferentes. E começou a chover, eu falei, cara, é muito simples, meu. Eu vou pedalar pra me divertir. Eu vou curtir esse pedal. E assim eu fiz os primeiros 90K. Eu fui, no meu ritmo, cara. Eu vi gente caindo, eu vi gente derrapando. Normal, né? E eu pedalei os 90K feliz, cara. E quando eu completei a volta que você passa ali de Jurerê Internacional, que tá a família, que tá a galera, é demais, né? Você fala, eu falei, porra, meu, eu tô inteiro. Eu falei, nadei 3.800, pedalei 90 e tô me sentindo muito... Aí eu comecei a acelerar. Dentro do meu ritmo, dentro do meu nível. Mas cresceu. Pedalei 5 e... O total 5,40... 5,42. Porra, foi bem. Não, pega a sua referência de meio Iron. 3 horas e pouco. Sim, 6 meses depois, né? Porque eu tava... É que eu não pedalava, né? Então. Mas ainda tava engatinhando, né? Aí eu saí pra correr feliz da vida, cara. Corri inteiro. Aí o Serginho, né? Serginho Magalhães, que é um puta irmão meu. Ele foi de bike do lado, cara. Boa parte da minha corrida. Que da hora. E aquilo foi muito legal. Ele falava, vamos, você tá bem pra caramba, tal. E eu encaixei meu ritmo ali, fiz minha prova. Me lembro que cheguei lá no 36 e tal, eu falei, Sé, que horas que eu acelero, né? Ele falou, porra, meu, como que horas? Era pra você ter acelerado lá atrás. Que horas que eu quebro? Eu falei, puta, deixa eu ficar Não quieto. veio uma quebradeira alguma hora? Deixa eu ficar quieto. Eu sempre me sentia assim, muito Você novo, não muito teve novato. quebrado então, né? Não quebrei, em nenhum momento. No primeiro Iron, não. No segundo, eu quebrei. Quanto você já fez? Fiz 2. Esse 2016? No full, né? No full, você tá falando, no Ironman. Esse 2016 e outro? 2018. 18. Floripa também. Eu tava pesado, eu tava trabalhando muito. Em 2018 ou 16? 17 e 18. Tá. Pro segundo Iron, eu tava trabalhando muito e eu não consegui emagrecer, cara. Eu não consegui chegar no meu peso. Você chegou pior do que você chegou no seu primeiro? Muito pior. Muito pior. E aí acontece um monte de coisa, né? Eu nadei bem, nadei super bem, acho que foi 55 na água. Porra. Fiquei super feliz, o mar tava calmo também, né? Ajuda. E quebrou meu clipe no pedal. Caiu minha corrente. A corrente caiu por barbeiragem, por passar a marcha errada. Passar a marcha errado e tal, caiu a corrente. Aí você desce, arruma a corrente. Isso pra cabeça é o máximo, né, cara? Você... É o máximo. É tipo furar um pneu na prova. Desce, arruma, fala, puta que pariu, passei, aquele cara tá me passando agora. Foi o ano das taxinhas, você soube o ano das taxinhas? Lembro não, né? Eu soube, né? Eu não tava ali no esporte. O Tonete, amigão meu, furou os 2 pneus dele na taxinha. Cacete, essa história é... Eu comecei a ver um monte de gente parado no acostamento, assim, você não entende, cara. Você fala, o que tá acontecendo, cara? Porra, né? Porque você tá pedalando, você não sabe que, né?
que algum mal-intencionado jogou um monte de taxinha na estrada. E aí esse ano, quebrou o clipe. não sei se você sabe também, mas tinha o Rafael Turtera, ele estava aqui outro dia, e ele falou que tinham 2 fiscais fakes dando cartão amarelo pra galera. Não Dava sabia. cartão amarelo. Aí tinha uma feio. galera que parou pra pagar pênalti, ele inclusive. Claro. Esse cara falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não tem pênalti. Não, tem uns caras lá. Não, esses caras não são da organização, pode ir. Que feio, Que cara. filha da puta. Que feio, meu. Putz. Mas enfim, esse ano também. Tudo... 2018, né? Isso tudo reveza o que é o esporte, né? O que é a essência do esporte. Exato, né? é o contrário. Exato. E aí quebrou o clipe, sei lá, no quilômetro 140, 130. Eu tinha feito uma gambiarra com meu amigo Palito aqui, melhor mecânico de bike ever. Eu tinha uma P3 e eu tava sentindo muita dor no ombro, assim. A P3 ela é bem fechadinha, né? A postura... Eu sou baixinho, tenho um ombro largo. Tava ruim, né? Aí ele fez uma gambiarra, já tava na máxima abertura e quebrou o clipe no quilômetro 140, tadinho. Ele ficou mal pra caramba, mas... Não foi culpa dele. É a equipe, tamo junto, né, meu? Exato. Na alegria e na tristeza. Exato. E aí, lógico, pedalar de pé com o vento na cara, né? Outro pedal. O final só, né? Os últimos 40, 50k. Aí saí pra correr, na corrida eu senti que eu tava pesado. Aí eu caminhei um pouquinho. Acho que foi a única prova que eu caminhei. Ali na hidratação, né? Mas não pensou em largar. Não. Ia caminhar e ia fazer a prova. Não. Largar, não sei. Você falou isso agora, eu nunca na vida pensei em largar. Não sabia nem que existia. Essa tipo, não, só se... No DNF. Só se você quebrar a perna e tirar de você de ambulância. Pô, o barco passar em cima. Porque pra mim o esporte, cara, não... Tava falando que foi a minha maior escola no começo, né? E com certeza a minha maior alegria também, né? Acho que o maior amor da vida é a família, né? Sim. E depois, pra mim, foi o esporte, assim, as amizades que eu fiz através do esporte. Todas as minhas turmas são do esporte, né? Que eu construí ao longo da minha vida. Eu tinha a turma do futebol, a turma do rugby, a turma da natação, a turma do triatlo, a turma do clube, a turma do tênis. Sempre foi assim, né? E então, pra mim, cara, eu tenho 45 anos. Eu brinco assim, eu falo, não vou pra Olimpíada, né? Quando eu terminei a maratona de Berlim com o pé enfaixado, que foi a primeira, todo mundo falou, caraca, que puta tempo, não sei o que, porra, primeira maratona, 3:25, WhatsApp bombando, né? Aí eu fui olhar, né, cara, porque eu falei, porra, o que é né? E lógico, você fala, tem 42 mil atletas, você fica entre os 4 mil, entre os 5 mil... Você fala, caceta. Mas, cara, você ficou em 4 mil. Não é nada, entendeu? Se você não beber, se você só dormir, se você só respirar, você vai ficar entre os 2 mil. Não vai mudar nada. Eu não vou pra Olimpíada. Então, pra mim, o esporte, você fala assim, poxa, amanhã tem o longo. Óbvio, eu vou descansar. Mas não é só por causa do longo. Eu vou descansar por conta da minha saúde, porque senão eu vou me machucar. Eu quero me divertir. Para eu me divertir, eu preciso me alimentar bem e descansar bem. Não é pelo tempo. Mas é um pouco. Porque aí vem o lado que você sentia falta, que era a competição. E não só a competição do tempo e tal, mas a competição de você se testar e se testar com outras pessoas também, né? Não, vamos lá. Perfeito. Eu sou extremamente competitivo. Eu não sei disso. Eu gosto de competir, eu gosto de treinar, eu gosto de brincar, de provocar. Sim. Pô, você vê na natação, sim, a resenha aqui é na turma da natação. E é o máximo. Ele vai criar o Socabota Sênior. Eu queria avisar a nossa gigante e importante audiência que a nossa diferença de idade não é tão grande assim não, viu? Só um parênteses. Não, eu sou muito competitivo. E eu quero... Isso eu tenho plena consciência, isso eu gosto. Tanto que eu falei no começo, eu adoro prova. Só gosto de prova que é competitivo. Sim. Eu acho muito gostoso o dia da prova, a semana da preparação para a prova. Acho muito. Jogo importante, jogo de campeonato. Eu acho o máximo. Tem cara que sente a pressão. Você gosta da pressão? Eu gosto. Eu não sinto essa pressão. Eu sinto, eu não sei te dizer, talvez seja um pouco de pressão. Eu sinto a responsabilidade, eu sinto o tesão de viver aquele momento. Entendeu? Você trabalhou para estar lá. Eu trabalhei para estar lá, é isso. Mas eu não quero... Outro dia eu mandei... Tem o Duda, né? Todo mundo no triatlon conhece o Duda.
Fernandes. Parceiraço. Puta, eu mandei pro Emerson, falei, pô, preparação pra maratona de Boston, vamos lá. Subduda, né? O Emerson chorou de dar risada. Chegou no parque, o Emerson, que é meu técnico, né, sócio da MPR, um dos maiores triatletas que já teve aqui no Brasil. Um cara super sério, super focado. O cara chorou de dar risada. É isso, eu quero performar pra caramba. Vamos lá, qual que é o tempo do Duda? Em maratona? É 3:02, eu acho. Ele não tem sub-3? Não. Você vai fazer sub-3. Cravado. Vamos ver. Cravado. Por enquanto eu tenho o meu 3:07. É o que eu tenho. Mas então assim, eu quero ser, eu sou competitivo, eu gosto disso, eu treino pra me testar, pra fazer, mas pra curtir. Sim, não. Não sei se dá pra, lógico, se faz sentido o que eu tô falando. Esse é o equilíbrio ideal, assim, e o problema é quando você desequilibra, eu acho. E acho, não sei se você, mas eu já tive um pouco de às vezes acelerar demais no triatlon e desequilibrar e falar, opa, isso aqui não é minha vida, né? Eu não sou profissional disso aqui. Dá um passo para trás, tal, e reequilibra, né? Isso aqui tem um lugar certo na minha vida, que é super importante. Eu gosto desse alto nível, de competir também. Mas é o meu hobby. Eu não posso cortar tempo importante com a minha família, deixar de pensar em coisas importantes do trabalho e tal. Foi a minha decisão de não ir para Boston. Você acha que eu não queria estar em Boston agora? Eu tinha que fazer quarentena, eu tinha a possibilidade de ir. 15 dias, tal. 15 dias, largar a empresa, não sei o que, tal, os clientes. Faz online, faz home office. Não é o momento. Mas é isso. Não rolou, entendeu? E assim, e agora já puxando para a segunda parte do podcast, na concepção do que eu queria fazer aqui na Z2, eu queria... assim, a ideia desde o começo era legado. Então, eu já tinha feito uma empresa que não era muito assim a minha paixão, né? Logística não era a minha paixão. Calhou de ser uma ideia que eu gostei muito e ser um mercado que eu achava que eu podia fazer alguma diferença. Mas era uma empresa que eu vi um fim, eu vi um negócio que alguma hora eu ia ter que vender, alguma hora eu ia passar para frente, ou sei lá. E eu queria um legado, e esse legado tinha que ter a ver com a minha paixão, que é o esporte, que é essa parte, especialmente mais a parte de endurance, disso que você falou, cara. É um dia longo, é um dia que você vai ter que saber lidar com as adversidades e você vai ter que se conhecer para entender como você passa por essas dificuldades. E eu queria construir uma marca que não só fosse... Eu queria uma marca com produto, que eu pudesse, né, ter uma coisa na mão que representasse isso e que representasse toda essa história e toda essa mudança que o esporte carrega. E aí quando eu fui pensar, eu não sou expertise de quase nada, né? A minha vida inteira eu fui mais agregador de pessoa do que eu fui um expert em alguma coisa específica. Eu preciso ter pessoas comigo que entendam essa história, que entendam esse sentimento que eu quero passar. Então, né, fui atrás de pessoas que eram referências para mim, não só como profissionais, eu via que tinham trabalhos bem feitos, trabalho que eu admirava, mas que eram pessoas que eu também admirava no esporte e que eu via que tinha esse mesmo feeling que eu tinha do esporte, que você está falando agora aqui, concretiza aí, dando voz ao que eu já acreditava, e que vive o esporte dessa maneira. Então, daí eu peço então que você conte um pouco do que você faz da vida e por que você está aqui, como que veio a nascer Z2 o logo, Z2 Imagens, Z2 o projeto. Legal. Porra, eu fico... Eu preciso ir. Olha, como assim? Você não tem que pesquisar, você corta o quê? Você que vai editar? Eu editei. Fechou. Então esse você vai editar. Tchau, maninho. Eu vou deixar essa parte aí. Você que vai editar, velho. Eu vou editar. O que você mexeu aqui? Setembro 22. Valeu. Tchau, valeu. Feliz ser eu sou do filme, viu? Porra, animal. E das ideias que a gente trocou aqui. Não, Esse da hora pra bate-bola. caramba. Vamos marcar uma Vamos próxima fazer aí mais. também. É isso aí. Bom resto de conversa aí pra vocês. Vamos te ver. Valeu, Vini.
Vamos lá? Simba. Então, senhor Rafael, conta pra mim um pouco da sua história. Primeiro, feliz em você falar algumas coisas, em ouvir algumas coisas que você falou que eu não sabia, né? Acho que já estamos trabalhando há alguns meses e você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. Acho que a gente consegue imprimir isso no trabalho que a gente faz. Então, eu fico feliz em ouvir essa referência toda em relação a mim. No trabalho eu sou publicitário, formado em publicidade, propaganda e marketing, fiz pós-graduação em marketing, trabalho na área há 25 anos, tive a sorte de trabalhar com alguns dos principais nomes do mercado brasileiro, cuidar de marcas importantes nacionais e multinacionais, rapidamente atendi grandes contas, com grandes investimentos publicitários, virei sócio de agência, em 2001 a gente vendeu a agência, em 2004 a gente vendeu a agência, em 2005 eu montei minha segunda agência, hoje eu tenho uma agência de publicidade chamada Wonderland, que já tem 12 anos de mercado, e a parte da Wonderland, há 5 anos atrás eu montei uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, chamado Play FC. O Play FC é um pouco disso tudo que a gente falou, eu resolvi juntar duas paixões, o que eu aprendi na vida profissional, a publicidade e marketing, e o que eu aprendi na minha vida pessoal, que foi o esporte, né? Eu cresci amando o esporte, aprendendo com o esporte e ouvindo as palavras valores. Não, porque você pega a Olimpíada de Tóquio agora, o que mais se falou de conteúdo é o legado, os valores. Aí eu, como profissional de planejamento, estratégia de marketing, comunicação, falei, o que são os valores? Quais são? E eu montei o Play FC porque eu queria que fosse uma ferramenta de educação através do futebol, né? Por isso que o nome é Play. É Play de brincar, se divertir, gozar o futebol. Sim. Né? E criei o conceito que vale para o jogo, vale para a vida. E embaixo desse conceito, eu escrevi 8 valores, que foi o que eu fui tentar entender do esporte. E eu escrevi lealdade e honestidade, foco e disciplina, persistência e superação, respeito e educação. Isso acontece em todo dia no campo de futebol e todo dia na sua vida profissional e pessoal, né? Responsabilidade e comprometimento, aprender a ganhar, aprender a perder, jogar em equipe, e o 8º valor é alegria e diversão. Então eu falei, vou criar produtos e serviços dentro do Play FC para gerar engajamento através do futebol, para que a gente possa criar uma conexão emocional e forçar esses valores. Se a pessoa amanhã quer ser frentista de posto de gasolina ou CEO de uma startup, que ele carregue com ele lealdade, honestidade, foco, disciplina, respeito e educação. Lembrando que a gente é o país do Lava Jato, né? Então, e assim foi, eu tenho bastante orgulho do Play FC, hoje a gente é muito desejado dentro das escolas de São Paulo, hoje o Play FC tem mais de 115 escolas de São Paulo. Caralho. Nesses 5 anos, 20 mil jovens jogaram futebol com a gente. E a gente está com um projeto educacional, contando aqui em primeira mão, para entrar em 10 mil escolas. Que animal. Como é que vai ser isso? Não sei. A gente quer. Eu costumo falar o seguinte: nós não somos escola, eu não sou professor, eu não sou o pai e a mãe, mas sim a gente tem a pretensão de plantar uma semente positiva desse conceito que vale para o jogo, vale para a vida. Esse é o meu legado do Play FC. Na Wonderland a gente faz tudo que envolve comunicação. Eu sou apaixonado por publicidade. Eu tenho para mim que publicidade é a única... Talvez de uns 10 anos para cá a tecnologia tenha alcançado esse patamar. Mas eu cresci profissionalmente vendo a publicidade ser a única ferramenta legal capaz de fazer um turnover numa empresa. A outra era não pagar imposto. A única coisa que eu vi que mudou a vida de um produto, de uma marca, de uma indústria inteira, foi a publicidade. Então eu cresci aprendendo, estudando esses cases e apaixonado por isso, né? Hoje acho que a tecnologia conseguiu um patamar tão importante quanto, e eu amo tecnologia, né? Meu pai veio dessa área e tal, mas a tecnologia faz muito uso da publicidade. Você vê o Google, o Facebook,
Só Eles vive vivem por de conta publicidade. Né? Então é muito interessante a relação da tecnologia contemporânea com a publicidade. Bom, e aí, então isso é um pouquinho do meu lado empreendedorismo, né? Que mais? Pra você ter uma ideia como isso é forte, minha primeira empresa eu montei com 15 anos de idade. Caraca. Isso é legal, né? Não sei por que me veio na cabeça agora isso. Era empresa de quê? Cara, na época a gente chamava de som, o nome era Twins e era som e iluminação, né? Pra festa. Hoje é DJ que chama, né? Que legal! Cara, sabia que A a minha primeira empresa foi com 17, 18 e eu vendia shot de gelatina com vodka pra esquenta. E eu queria industrializar isso. Só que assim, eu tinha 7 sócios e os 7 consumiam metade da produção. Era surreal. Toda vez que a gente ia produzir, ficava todo mundo bêbado. Aí eu tinha acho que 16 anos e a gente fechou com a GV e com a FAAP para fazer as festas deles, né? E minha mãe não deixava eu ir nas festas. Eu falava, eu tenho que trabalhar. Puta que pariu. Ela achava que era muito tarde, porque imagina, a festa acabava, sei lá, 4 da manhã, depois precisava desmontar a festa inteira. Cacete. Hoje, um estrobo, um aparelhinho é fácil, tem 1000 cores, né? Naquela época não, a gente pendurava as coisas no teto, montava, eram caixas e caixas de som pesadas, precisava alugar Kombi, mas enfim. Aí voltando à publicidade, a gente sempre tive essa paixão aí de entender as marcas, né? Eu acredito muito na publicidade, eu estava falando da capacidade de turnover, né? De como os bancos viraram o que viraram, né? Construíram marca. Por que você confia o seu dinheiro ali? Né? Mega trabalho. Você pega uns exemplos. Eu trabalhei mais de 4 anos na Talent, que é, para mim, uma das melhores agências de todos os tempos no Brasil. Pô, os caras criaram marca para tubo e conexão. Tigre. Caceta. Não, você não vê o produto fica por trás da parede. Né? A pessoa ia o pedreiro, o encanador, o consumidor ia na loja e falava, eu quero Tigre. Isso é branding, né? Isso é força de marca. Surreal. Né? Isso Nunca parei pensar nisso aí. Tubo e conexão. Um troço que ele está atrás da parede, você não vê. É incrível. Né? Então, o Valizer, a campanha Washington Oliveto, meu primeiro Valizer, né? Faz poucos meses, faz 1 mês ou 2, faleceu o Duda Mendonça. Ele fez uma campanha linda, que era Não Basta Ser Pai, tem que participar, que era Gelol. Isso daí é inacreditável, isso daí mudou a força, até hoje, né? E aí você tem o marketing esportivo, né? Que é uma das ferramentas quando você fala em comunicação. Calunga só virou o que não é porque a papelaria tinha um preço legal ou porque tinha um produto inovador. Não, porque estampou na camisa do Corinthians. Ponto. Isso é publicidade. Né? E na minha carreira eu fiz muito marketing esportivo. Né? Tive a sorte de cuidar do Banco Excel Econômico e o Banco Excel Econômico patrocinou o Corinthians. E a gente fez um monte de ação. Por coincidência é o time do senhor, não? Por coincidência é meu time. E tive momentos priceless. Mas aí entrou um moleque na tua vida esse começo de ano e falou, cara, faz aqui um negócio pra mim, dá uma força aqui. Como é que foi isso aí? Foi engraçado porque você me procurou. Eu não sei, a gente não estava se encontrando muito, né? Você não treinava ainda. Não, treinava. Perdão, não treinava na Reebok comigo. Não treinava na Reebok. A gente não treinava junto, né? Não, mas é que eu ouvia falar muito de você, já conhecia um pouco do teu trabalho. O Gui falava muito de você. E já te contei que você era referência também no esporte no começo pra mim. E sabia que você era publicitário, que você já tinha um histórico no mercado. E assim, eu falei pra você, eu fui atrás de outras agências, mas eu não tinha dúvida, assim, eu só queria que você me ouvisse primeiro e fazer a primeira reunião, mas aí eu já tava fechado. Porque eu sabia que, esse cara vai saber do que eu tô falando. Pô, se eu soubesse... Ele já chutava o preço lá na lua.
Agora não dá pra voltar atrás, Rafa. Muito feliz, Mas muito feliz em ouvir tudo isso, Vitinho. Quando você me procurou, eu fiquei surpreso. Porque você me procurou, falou, Rafa, tudo bem? Tudo. Você falou, você tem uma agência, né? Eu falei, tenho. Se você faz logotipo, eu falei, eu faço, né? Mas, me lembro dessa conversa, eu falei, mas a gente não faz o logotipo pelo logotipo, né? A gente gosta de entender o seu negócio, o seu business, qual é o seu propósito, de chavar, né? Mergulhar na sua marca para ir fazer o logotipo. Sim. Criar um planejamento, entender qual que vai ser o posicionamento da marca, né? Porque as marcas, e por isso elas se tornam vencedoras, elas são muito mais do que o produto que ela entrega. Você tem um vínculo emocional com o seu consumidor. E eu acredito nisso. E você tem que respeitar esse vínculo. Porque o cara está optando, te dando um voto de crédito. Você está deixando de comprar um espaguete tal para comprar Barilla. Sim. Você está deixando de comprar uma marca de vinho ou uma vodka tal para comprar aquela outra, ou um automóvel, um celular. Então é uma relação muito próxima, né? Seu tênis de corrida. Cara, então, mas é exatamente isso. É um baita vínculo. E quando a gente começou a conversar, eu me lembro que eu trouxe para você meus benchmarks. Então é Gatorade, é Red Bull, é Mountain, é fulano de tal. E você me trouxe, eu lembro da nossa, acho que segunda reunião, você me trouxe os cases. E não foi só uma reunião assim de marca, tipo, esse aqui é o posicionamento que eu acho que você deveria fazer, tal, faça assim. Não, foi uma aula de cases que deram certo, cases que deram errado. O que a Red Bull já fez, o que o Gatorade já fez. Por que daí depois se amarrou e por isso que eu acho que a gente deveria pensar a Z2 assim. Mas eu queria só fazer uma observação. Eu fiquei, quando a gente conversou, eu te expliquei isso, e aí você me contou o que você queria, eu na hora eu falei, eu vou fazer esse trabalho. Independente do preço. Porque eu vi você apaixonado pelo negócio. Eu vi você assim, eu falei, esse cara vai fazer. Vai pôr de pé. E é ambicioso o projeto. Sim. É ambicioso. E o que aumenta a minha responsabilidade, né? E de fato, quando a gente foi fazer a apresentação para você, a gente pesquisou muito o case de Red Bull. Eu já conhecia muita coisa, mas muita coisa a gente aprende estudando. E o case de Gatorade, que são bons benchmark, boas referências. E eles erraram em vários momentos, os estudos mostram isso. E marcas que passaram pela minha vida, que eu acompanhei e que eu vi que cometeram erros. A gente comentou de alguns deles. Falou, isso aqui, cara, a decisão é sua, mas eu vi acontecer errado, aqui deu errado nessa marca por causa disso, deu errado nessa marca por causa disso. Será que não é o caso de a gente esperar um segundo momento e tal? E a gente acabou tendo uma sinergia muito rica, né? Muito boa de trabalho. E o trabalho hoje dá muito orgulho, porque acho que a gente conseguiu, a Wonderland conseguiu encontrar a verdade que você queria do ponto de vista da comunicação. Sim. Né? E ela com certeza vai impulsionar o negócio, que é o que a gente acredita. Então, o design que foi feito está muito lindo, né? Você já estava com o seu nome convicto, né? A gente fez tentou trazer alguns outros e eu estava meio... Acho que era nosso papel, trazer novas ideias à mesa, né? Ser proativo. Eu falo muito para minha equipe, né? Nós somos os experts, né? Sim. Então, o cliente quer, beleza. Vamos fazer o que ele quer, vamos avaliar e vamos orientar. Sim. E vamos trazer na mesa o que a gente acha que pode ser. E no final a gente também estava super feliz com o nome Z2. Mas eu gosto disso. E gostei que vocês provocaram isso. Que isso é uma das coisas de alguns empreendedores que eu admiro, que custa você aceitar e incorporar isso porque dói. Mas é você acordar tentando ser você a pessoa a derrubar o teu negócio, a tua marca, enfim. Achar pontos falhos, porque o teu concorrente inevitavelmente vai procurar. Então, se você não me provoca naquele momento de, por que é? Por que é Z2? De tudo que a gente falou, cara, é resiliência. Z2 é onde você constrói toda a parte de endurance. É também a parte onde você consegue conversar e se divertir e gostar do esporte. Tem toda uma história por trás de Z2 que a gente contou e conta, que também surgiu por conta dessa provocação.
Sim, e cresceu. deu mais força pro nome. A gente saiu da reunião com a certeza de que o nome era Z2. Que é isso. Que é Esse diferente, vai ser. né? Esse é o crescimento, né? E nós sugerimos o irmão, né? Que é o Z2+. Exato. Que em breve vocês vão entender. Então, agora fica a parte que eu tento segurar um pouco, porque senão a gente solta muita coisa. Mas a ideia de, enfim, tá, já falamos bastante, de te trazer hoje é justamente isso, né? Que você está falando de aproximar o consumidor e de respeitar a sensação e emoção que ele tem com aquela marca. E abrir a cozinha, entre aspas, e mostrar essa construção, aqui falando para as pessoas que já seguem, que já têm alguma identificação com a marca, é justamente isso, mostrar, a gente está tentando construir algo assim. Isso é para mim, é para o legado, é para vocês, para quando você pegar o produto na mão, você ter a certeza de que não é só um produto daquela categoria, que é Z2, é aquilo que a gente fala, não é? Claro. É Z2. Claro, é isso. Não, é muito legal, o design tá lindo, o conteúdo tá lindo. Não perdem por esperar, não é, Rafa? Vale a pena a espera, mas tá chegando, tá estourando aí, né? Tá. Acho que vem antes do que o pessoal imagina. Deus quiser, já. É isso. Rafa, Boa. muito obrigado pelo seu tempo, pelas histórias, pela dedicação e amor que você entrega na Z2. Isso com certeza vai estar exposto aqui em tudo que a gente for apresentar. Valeu? Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com você. Valeu, parceiro. É isso. Gostou do episódio? Comenta aí, compartilha de novo, curte de novo o vídeo. De novo, né? Se você não curtiu, curte agora. Acompanha os outros vídeos e os outros podcasts que a gente tem. Avalia, compartilha, que a gente recompartilha você. Agradecemos muito a sua audiência. Muito obrigado. Abraços.